Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao quarto episódio da temporada especial do podcast Artigo 134. E hoje nós trouxemos mais um ponto de discussão para aprimorar o nosso olhar sobre a vida das pessoas em situação de rua. Meu nome é Tatiane Pimentel, sou diretora de comunicação da Defensoria Pública do Estado de Goiás. E este é o podcast Artigo 134, o podcast que aborda os assuntos relevantes do meio jurídico e da sociedade. Mas antes de começarmos a nossa conversa aqui, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca. Hoje os meus cabelos estão um pouquinho mais escuros, estão castanhos escuros. No episódio anterior meu cabelo estava mais claro, mas eu mudei a cor da tinta. Estou trajando um macacão verde com estampas brancas bem fininhas. Estou sentada aqui no nosso estúdio aqui da Defensoria Pública. Quem está acompanhando essa nossa temporada já sabe mais ou menos como é que é o nosso estúdio, que ele é pintado de cinza, com espumas e cinzas também, escuro. Tem uma televisão aqui no nosso estúdio, próxima à nossa mesa, onde está a logo do nosso podcast, Artigo 134. Eu estou sentada aqui numa mesa muito bacana, com mais 3 pessoas, e a nossa equipe está aqui no bastidor fazendo as gravações. Eu gostaria também de lembrar todo mundo que está acompanhando a nossa temporada que todos os episódios são disponibilizados em Libras e também com transcrição de áudio. No episódio de hoje, a nossa discussão ela vai ser mediada por 3 grandes temas que são muito importantes para a população em situação de rua. O primeiro é a segurança alimentar. O segundo é o combate à aporofobia, que nós falamos até um pouquinho de aporofobia no episódio passado, que é esse medo de gente pobre, né, de pessoas que estão ali à margem da sociedade do ponto de vista econômico. E a superação da arquitetura hostil à luz da ADPF 976. Esse nome parece complicado, mas aqui ao longo do podcast vocês vão entender um pouquinho o que é a ADPF, que é um mecanismo jurídico. O doutor Felipe Arapian está aqui, daqui a pouco ele vai se apresentar, ele vai poder explicar um pouquinho melhor. Nesse caso, essa ADPF, ela exige que os entes públicos, né, do governo, município, estado, governo federal, elaborem plano de ação e monitoramento para a efetiva implementação da política nacional para a população em situação de rua. Para refletir esse assunto, nós temos os nossos convidados aqui, que estão na mesa, e eu gostaria de começar essa rodada de apresentação pela Ângela Cristina, que é a nossa ouvidora geral, mas antes de tudo, uma pessoa que vem ali da base dos movimentos sociais, que tem uma ampla experiência no acompanhamento dessa pauta das pessoas em situação de rua e muitas outras. Por favor, Ângela. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Tatiane, nossa comunicadora, também apresentadora aqui. Que bom estar ao lado de pessoas tão queridas, comprometidas com a pauta da Pop Rua, como o Dr. Felipe e a Madalena, amorosamente. Eu também farei minha autodescrição. Sou Ângela, tenho 1,69 m, 47 quilos, essa parte, estou quase no campo aí da desnutrição, mas não, é sempre. E estou usando uma blusa de crochê feito por grupos de mulheres da economia solidária, com flores, também toda artesanal. Tenho 43 anos de idade, sou parda, cabelos longos, uma pequena parte ondulada, e fico muito feliz de estar aqui nesse podcast Artigo 134 para conversar com vocês. Estou ouvidora externa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, encerrando aí um primeiro mandato, uma gestão, e que a pauta da população em situação de rua foi um dos temas centrais, assim, uma das violações que acompanhamos há muito tempo aqui no estado de Goiás. Muito obrigada, Ângela. E agora eu convido o defensor público Felipe Arapian para se apresentar e fazer a sua autodescrição ou audiodescrição. Os 2 termos estão corretos aí. Por favor, Felipe, fala um pouquinho
já da sua atuação. Obrigado, Tati. Boa tarde a todos, né, que estão, todos e todas, todo mundo que está nos assistindo. É um prazer imenso poder estar aqui junto com a Madá, né, a grande parceira militante, a Ângela, então nem se fala. Tive esse prazer de conhecê-la. Mas antes agradecer a Tati, a Dicom, a Defensoria, a Tati, poder estar aqui. É um prazer imenso e vamos, faço questão que me chame de Felipe, não de doutor, tá? Por favor. Então, meu nome é Felipe Arapian, tenho 37 anos, tenho 1,72 m, eu sou branco, eu sempre tive cabelos castanhos, mas já faz alguns anos que eles estão mais para grisalhos. Eu digo que ainda não tá, mas parece que já estão, então já estão grisalhos. Vamos lá, né? Segue o jogo, faz parte. Tenho também uma barba grisalha. Caramba, é que eu acho que eu nunca pronunciei isso em voz alta. Tô com uma camiseta verde clara, com uma camiseta da nossa campanha da Defensoria de alguns anos atrás, escrita onde a Defensoria, a Justiça e Cidadania, uma calça jeans e muito feliz de estar aqui presente. Então, só para terminar a minha apresentação, eu sou defensor público, atuo em uma das varas criminais aqui de Goiânia, que também dá para a gente falar um pouco sobre isso, até envolvendo o tema da aporofobia depois. Eu acho que é bem interessante, o que acontece com a população de rua todos os dias, enfim, no Brasil todo, mas vamos falar de Goiânia, né? E sou colaborador, né? Fui, na verdade, colaborador e coordenador do Núcleo Especializado em Direitos Humanos, do nosso biênio de janeiro de 20 a 22, e acho que a gente, junto com a Ângela, por exemplo, foi uma grande, nossa, gigantesca parceira e muita gente também. A gente conseguiu fazer bastante coisa, eu acho que vamos, né, fizemos. Tentamos, mas fizemos em prol da população em situação de rua. E a gente está aqui também com uma presença muito especial da Madalena Patrício de Almeida, que é coordenadora da Pastoral dos Povos. Madalena, eu te convido a se apresentar e explicar para a gente um pouquinho o que é a Pastoral dos Povos. Eu sou Madalena, Maria Madalena, eu tenho 1,55 m, 53,5 kg, tenho cabelo loiro escuro, sou de pele branca, faço parte da coordenação da Pastoral de Rua Dom Fernando, da Arquidiocese de Goiânia, tenho 66 anos. Sua roupa, que cor? Eu estou usando uma camiseta que é oficial da Pastoral Nacional, que é uma camiseta azul com o símbolo da Pastoral e no braço esquerdo o nome da Arquidiocese. Nós representamos o povo da rua, não somos representantes deles. Nós ajudamos eles na caminhada, estamos com eles na caminhada. Que bacana. Fico muito feliz a gente estar aqui discutindo esse tema, até porque essa temporada, né, a segunda temporada desse nosso podcast, ela foi feita especialmente para a gente trazer todos os temas relacionados aí à população em situação de rua. Nós abrimos esse podcast com 2 convidados muito especiais, que foi o Denis e o Eduardo, né, de Matos, que trouxeram aqui as vivências deles. E a gente vem nessa discussão aqui. Esse é o nosso episódio número 4. Então, quem está vendo agora, por favor, acessem os demais episódios para vocês entenderem a história que nós estamos contando aqui nessa segunda temporada. Então, a gente ficou muito feliz de ter vocês aqui com a gente hoje, né? E a gente vai começar, então, a entrar no nosso tema. E eu gostaria de começar pelo tema da aporofobia, que acaba sendo uma raiz para todos os demais problemas que a gente tem. Me corrijam, né, se a gente está equivocado, mas a sensação que a gente tem é justamente essa, que esse sentimento que se cria em relação às pessoas que estão em situação de rua, né, de medo, né, esse avesso, né, como se fossem pessoas perigosas acima de tudo, trazem todos os outros problemas sociais, os problemas de falta também de política pública, porque a sociedade em si não tem um olhar
para essa população. Então, eu queria que vocês comentassem, vocês fiquem livres para quem for começar, quais são as maiores barreiras, tanto sociais quanto jurídicas, que vocês veem como consequências da aporofobia e como que vocês enxergam o papel do sistema de justiça e dos órgãos públicos, de maneira geral, na solução desse problema, né? Quem quer começar? Eu falo depois, Bom, essa questão é uma das questões, para mim, é muito mais dolorida, mais profunda, porque ela fere a minha alma. Eu não consigo entender por que tanta aversão ao pobre, por que tanta aversão a uma pessoa que está em condições miseráveis, né? As pessoas, elas classificam a sociedade A, B e C. Infeliz quem está no C, né, gente? Porque ele é visto como marginal, como drogado, como bandido. Ele não merece uma oportunidade, ele tem que ir para o escombro da sociedade. Então, na visão da pastoral, que nós somos católicos, somos cristãos, essa compreensão para nós fica sendo muito difícil. Porque quando o próprio Cristo veio, ele veio realmente em busca do empobrecido, do mais sofrido e do mais miserável. E foram exatamente a burguesia da época, os grandes detentores da época, que o levaram à crucificação. E hoje, o povo de rua que são sacrificados, que vão para cruzes em nome dessa... deixa eu ia usar uma palavra aqui, mas eu acho muito forte. Então, em nome dessa crueldade humana, por detrás de falsos conceitos, de falso moral, se pratica contra a população mais pobre e especificamente a população de rua, todo tipo de terrorismo, todo tipo de horror e todo tipo de repulsa. Então, eu ainda como ser humano não consigo entender por que tanta diferenciação e por que tanta injustiça. Assim, a pergunta, né, provoca bastante, porque compreendendo que é necessário superar que é um preconceito, que é uma perspectiva, né, de ódio, à aporofobia, às pessoas pobres, às pessoas em situação de rua, mas ao mesmo tempo nós percebemos que também tem práticas do próprio poder público de aporofobia. E aí, assim, lembrando de um caso concreto, quando ali no CEPAL do Setor Sul, ali embaixo da ponte, tinham pessoas que ficavam naquele espaço com as suas barraquinhas, e aí veio um despejo, as pessoas foram retiradas e colocaram ali pedras e elas foram impossibilitadas. Mas não teve nenhuma outra política para encaminhar para moradia, não teve nenhuma outra política para, inclusive, garantir uma dignidade, foi simplesmente uma força que retirou e colocou uma grande pedra. Isso nós estamos falando de uma ação planejada pela Prefeitura de Goiânia, que na época, né, o Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino encaminhou essa denúncia e ela, né, depois o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria começa a acompanhar esse caso. E tantos outros, né. Ao mesmo tempo, nós temos a iniciativa privada, né, bancos, grandes empresas, que lá colocam, para as pessoas não sentarem, né, aqueles, ferros, né, em formatos de pregos também colocados, cacos de vidros. Para quê? Para as pessoas não sentarem, né. E também percebemos, assim, um outro extremo, até igrejas fechando os portões ou colocam-se ali, né, alguma forma de barreiras para as pessoas não ficarem nas calçadas. E vimos também um outro caso, lembrando, de pessoas em situação, uma pessoa em situação de rua, que você acompanhou, Felipe, que foi o caso do seu Ananias,
que foi despejado embaixo da ponte. Ele ficava embaixo da ponte, recebeu a notificação de despejo e ele só recebeu uma proteção porque ele cuidava de 18 cachorros e não sei quantos gatos, e a defesa dos animais fez com que tivesse uma sensibilidade de proteção à vida dele. Então, assim, até que ponto a dignidade humana, né? Então, são questões que temos que colocar, talvez, na roda desse podcast. E tudo isso é também esse preconceito, essa criminalização das pessoas em situação de rua, que trazendo, assim, né, casos talvez doloridos aqui de Goiânia, para refletir o que que é possível mudar. De fato, nós precisamos, né? O padre Júlio Lancelotti, que é que talvez não foi uma das pessoas que mais ousou falar da aporofobia, inclusive tem uma lei, né, que leva o seu nome, lei aí Júlio Lancelotti, foi ameaçado por fazer uma proteção, uma solidariedade a quem mais precisa no estado de São Paulo. E aqui também, né, acontece isso. Até durante a pandemia, nós tivemos campanha dizendo em que não ajudem as pessoas em situação de rua, proibindo as organizações da sociedade civil. Foi necessário mais uma atuação da Defensoria Pública, também com o Felipe, para garantir, opa, nós estamos falando aqui da defesa da vida. Então, assim, campanhas como não dê esmola ou a gente nem gosta da expressão esmola, né, desse conceito colocado, mas não contribua para as pessoas voltarem para sua casa, né, uma perspectiva assim reversa. Isso aconteceu em Goiânia na época que existia, por exemplo, nossa, vamos lembrar, né, sei lá, uns 15 anos atrás, que a própria assistência social planejava para que as pessoas não contribuíssem com nenhuma forma, porque iria pressionar as pessoas de tal ponto, passar tanta fome, que ela voltaria. Só que é uma questão estruturante, complexa e que passa, assim, por responsabilidade do poder público. Então, eu acho que, de certa forma, nós avançamos muito, inclusive em ter, né, hoje condições de conversar sobre tudo isso que passamos para solucionar, para apresentar. Então, discutir sobre a porofobia, né, na defensoria pública, né, no sistema de justiça é um passo importante. E o segundo passo, talvez fosse monitorar todos esses espaços, né, que estão cometendo essas práticas de que as pessoas não possam ficar ali, né? O que nós gostaríamos, de fato, é que garantisse política pública de moradia, de trabalho e tudo, mas ainda não chegamos nesse nível, né? Não é por falta de legislação, é por falta de efetivação do que está previsto. Eu acho muito interessante tudo isso que a gente está falando, porque muitas vezes que esse termo, vamos dizer assim, relativamente novo, ou pelo menos a gente começou a escutar mais agora, vamos dizer assim, a gente pensa muito nas ações, né? De colocar aquela arquitetura hostil, né? Que não deixa a pessoa, os prédios colocam ninguém sentar lá ou deitar lá, né? Um banco, a questão que a Ângela citou, que aconteceu aqui em Goiânia, de colocar as pedras, que em São Paulo aconteceu também, que foi muito simbólico, né? O padre Júlio Lancelotti foi lá e começou a quebrar, né? As pedras, né? Mas eu acho que a gente pode pensar também na porofobia, né? Nesse desprezo, nessa aversão, né? Nessas ações que representam isso tudo, mas também nas omissões, né? Eu penso muito isso. Eu acho que isso é muito interessante, porque, por exemplo, acontece. Vamos dar um exemplo aqui muito claro que talvez dá para entender um pouco melhor. Porque você fala, o Estado, um município, um Estado pode falar, não, eu não pratico nenhuma ação contra a população em situação de rua, né? Mas o que ele pratica a favor, né? Então, assim, onde mais se morrem pessoas, se morrem muito mais pessoas dentro de presídios por mortes naturais do que fora do presídio, né? Então, assim, não, nós aqui não matamos nenhum preso, mas eles não conseguem ter acesso a políticas básicas dentro de presídios, né? Então, acho que é mais ou menos a mesma situação, no sentido de que eu entrei aqui na Defensoria em 2017 e no final de 2017 foi criado o CIAMP Rua, né? Que é o Comitê Estadual de
Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento de Políticas para a População em Situação de Rua no Estado de Goiás, né? Foi quando até conheci a Ângela e tantos parceiros e parceiras. É muito bacana, entidades da sociedade civil, né? Universidades, instituições. E a gente começou, a Cláudia que está aqui também junto, que é uma grande parceira, e a gente via que ao longo do estado, vamos dizer assim, também, né, em Goiânia, quais são as políticas, né, em prol da população em situação de rua. Aqui um dos nossos temas é alimentação, né. Ora, veja bem, não há uma política pública de alimentação para a população em situação de rua, para que eles comam à noite. Veja bem, não é só em Goiânia não, em São Paulo, quando eu era lá, também não há. O que acontece? Se não existissem as ONGs, né, as entidades da sociedade civil, a população de rua não comia à noite, ela não come. É porque existem pessoas, né, que têm esse mínimo de humanidade, sensibilidade, um mínimo, né, como a Madalena falou, porque o poder público se omite, né, e não pratica. Então, qual que é a política que há de moradia para a população em situação de rua? Não há. Qual que é o projeto? Qual que é a política de trabalho, de emprego? Não há, né? E isso eu tô falando de muito, isso é no Brasil, vamos dizer assim. A gente vê, né? A gente reflete, é muito raro, né? E a população em situação de rua, há quanto tempo que eles falam a principal demanda, moradia em primeiro lugar, né? Que é o programa Housing First. Moradia e trabalho. Moradia em trabalho. Pode-se falar, mas não é 100% das pessoas. Pode não ser 100%, mas a imensa maioria não tá porque quer. Entendeu? Isso que precisa, eu acho, que ficar muito claro, né? Porque tem muita gente que espalha mitos. Estão lá porque quer. Não. Tem muitos que querem uma oportunidade. E o que o poder público, falando do nosso país mesmo, né, faz. Então, que é igual quando eu entrei aqui no CIAMP, Tati, acho que a Angela talvez estava presente. Enfim, teve uma das reuniões que algumas pessoas da situação de rua elas iam em 2018, 2019, e uma delas falou uma frase que me impactou bastante. Falou assim: nunca um professor de educação física me abordou na rua, nunca um dentista me abordou, mas a polícia me aborda todos os dias. Então, assim, pode-se falar, o Estado não está presente com nenhuma política, né, de nenhuma forma. Não, ele está com a forma da repressão. Então, a força da segurança pública, não é segurança para essa população, né? Pelo contrário, infelizmente isso acontece. E eu, por vivenciar na área criminal, posso falar isso, que a gente faz audiências de custódia em Goiânia, e eu digo que pelo menos, óbvio, eu não tenho esses dados numa pesquisa de mestrado ou algo do tipo, mas por experiência empírica, até nas audiências de custódia de finais de semana, de 1 a 3, por exemplo, pessoas em situação de rua são presas em Goiânia. Todos os dias. Todos os dias. E elas são presas, óbvio, a gente vai sempre conseguir encontrar uma forma de prendê-las, né? Então, que nem eu contei acontece em muitos casos, são presos como traficantes. Nossa, olha, veja bem a loucura disso. Estamos falando que nós estamos prendendo traficantes que não têm nem residência. Os traficantes do nosso país são pessoas que muitas vezes não têm os dentes, que são pegos com... De verdade, eu já fiz casos assim, com 1 grama, com 2 gramas, com 6 gramas, com 3 gramas de crack, que são poucas pedras, e porque é dito por alguns policiais que eles dizem que receberam denúncia de que essa pessoa era uma pessoa traficante. E ela vai em juízo e na polícia diz que é somente usuária, e é dito muitas vezes em decisões, também no nosso país todo, porque existem muitas pesquisas sobre isso, que não é porque a pessoa é usuária em situação de rua que ela não pode ser uma pessoa traficante. E a gente vai impedindo inúmeras condenações e talvez para parcela da sociedade a gente acha que estamos fazendo algo bom para o país, porque estamos combatendo o tráfico de drogas. Quantos Questão de furtos... segurança pública, né? Exato. Nossa, quantos furtos em mercado, a gente né, tá, já até a Defensoria já soltou pesquisa sobre isso no passado. São muitos furtos em mercado, são muitos furtos banais, que as pessoas são pegas em sequência ou no ato, às vezes é só tentativa muitas vezes, e elas dizem que na verdade o problema delas é um problema de saúde, quero ajuda, doutor, eu preciso de ajuda. E a gente gasta lá, né, o Estado gasta não sei quanto de dinheiro com esse sistema de justiça, defensor, juiz, promotor, né, os fóruns, tudo, e a gente
E a gente só resolve se a pessoa é culpada ou inocente. Mesmo quando ela consegue absolver, porque fala que não tem... O que o Estado faz? Cadê o braço do Estado na saúde? Por exemplo, voltando. Temos um consultório na rua, que é um projeto muito legal aqui em Goiânia, mas até, pelo menos na época que eu trabalhava, ele estava muito sucateado. Quantos anos que não conseguia ajustar aquela van? Nossa, não conseguia, os profissionais, não tinha uma van, não tinha uma van para que o consultório na rua pudesse fazer seu trabalho. Então, eu acho que ela se espalha, a aporofobia, todos esses sentidos. Então a gente pode falar que é como se fosse uma raiz, né, de todos os demais problemas que a gente tem aí, porque é uma raiz histórica, inclusive, né? O termo é novo, mas a prática é muito antiga, né? E essa questão das consequências, né, dessa aversão ao pobre, essa questão da arquitetura hostil, né, que foi já trazida aqui na fala da Ângela, me parece que é uma prática principalmente do próprio poder público que vai avançando na cidade, né. E aí eu queria que a Madalena falasse um pouquinho sobre isso. Como é que isso se opera e como que a gente pode identificar, né, principalmente a gente enquanto defensoria pública, enquanto pessoas comprometidas com essa pauta, e como que a população também pode perceber como que a cidade se torna uma cidade hostil para as pessoas. Quero só, lembrar uma coisa aqui para quem está né, nos acompanhando aqui, que a gente sempre teve no Brasil, no mundo, situação de pessoas que que sofrem o impacto de deslocamentos forçados. Mas depois da pandemia, isso ficou ainda mais grave, mais aprofundado. Então a gente teve aqui em Goiânia, inclusive doutor Felipe, desculpa, Felipe, e olha que eu não chamo de doutor geralmente, né, mas o Felipe trabalhou muito nessa pauta que é a questão dos venezuelanos, né, que vieram para o Brasil, para o Centro-Oeste, pra Goiânia, e muitos deles ficaram em situação de rua na cidade. Então, a forma como o poder público agiu nem sempre foi respeitando, né, a situação e a condição daquele povo. Nós temos hoje, qualquer semáforo que você andar na cidade, você vê grupos familiares, pai e mãe, filhos, pedindo auxílio, pedindo comida, pedindo dinheiro para poder conseguir colocar comida na boca dos filhos. Então, assim, nesse aspecto, essas pessoas, parece que a cidade está sempre achando uma forma de escondê-las, né, em algum lugar. Como que a pastoral trabalha nesse aspecto? Olha, é uma questão gravíssima, porque quando você vê um ser humano repudiar outro ser humano, porque ele está enfeiando a cidade, porque ele está criando um cartão postal que denigra a cidade. O pior que muitas vezes até o pobre, não o mais pobre, mas o pobre, a, a concepção que vem de cima vai criando essa concepção e vai gerando esse processo de exclusão dos espoliados, né. Então a gente, você chega na Praça Joaquim Lúcio, o nojo que a população em volta tem daqueles moradores de rua é uma coisa assustadora. Você vai para o sudoeste, na porta dos supermercados, gente pobre, não são classe média alta, porque a classe média alta repudia, cospe, vira a cara, passa de carro, nem vê. Se vê, faz questão de ligar para o poder público: "Ó, tem marginal ali pedindo dinheiro", como a gente já viu fazer. Tem bandido ali, quis me assaltar, o carro passou longe do morador de rua, mas ele faz questão de parar na frente e chamar a polícia que tentaram assaltá-lo. Então se cria um clima de ódio, dessas pessoas, porque acha que elas enfeiam a cidade, que elas tiram toda a beleza que se pode ter. Mas ninguém se une para pedir ao poder público casa, trabalho e saúde, porque o que eles mais alegam, o que a sociedade mais alega, é que são usuários de crack, que leva as pessoas à rua. E vocês sabiam que o crack é o quarto lugar
que leva as pessoas para a rua, o primeiro é desavença familiar, perda de vínculo, né? É marido que já teve um casamento rompido, doeu, é a mãe que morreu, o pai que morreu, é rompimento com os irmãos. O quarto é o crack. Então, todo esse conceito que se cria do pobre, dos mais pobres, que é assim que eu chamo eles, porque eu morro de raiva quando alguém fala são miseráveis. Não são miseráveis. São os pobres, mas pobres que se é despoliado, é chutado pela sociedade, pelo poder público. Ele fala uma questão, doutor Felipe fala uma questão muito séria da alimentação. Essa alimentação influencia no local que ele está, nesse local que enfeia tanto a cidade. Porque ali não tem lugar para ele jogar um lixo. Tudo é hostil, tudo é indiferente, não deixa uma lixeira, ele não deixa nada. Então, isso ajuda também a deixar a cidade degradante, segundo o Sandro Mabel, né, especificamente. Então, a gente fica pensando, o que é uma cidade bonita, o que é uma cidade acolhedora, o que é uma cidade fraterna, uma cidade bonita de se viver? É uma cidade que está cheia de prego? Para ninguém sentar? Igual você vê lá na região do Dégos, eles põem os preguinhos para cima, assim, nos bancos. Essa é a cidade bonita? Ou enche de flores artificiais num canteiro lá e bota um punhado de... Como é que chama aquelas pedras? Pedra de mármore. Fica mais parecendo um cemitério do que uma rancho. Então, assim... E Goiânia, nós temos 1.800 e tantos moradores de rua no Cade Único. A pastoral prevê em torno de 2.500 em toda a cidade. Então, eu pergunto para vocês, que eu não tenho resposta. O que é uma cidade bonita? O que é uma cidade... Fala que Goiânia é a cidade mais acolhedora do país. Onde estão esses acolhimentos dos goianos? Que têm irmãos na rua, com fome, com frio, precisando de um CAPS, não precisa de clínica de internação, precisa de um CAPS, funcionando para poder retomar a sua vida. Todo mundo tem direito à vida. Todo mundo tem direito de sentar no banco. Você não pode ser proibido de sentar no banco de praça. Você não pode ser proibido de dormir. Uma vez eu fiz uma experiência de 15 dias de rua em Belo Horizonte, São Paulo. Sem comer, sem tomar banho, sem dormir. Depois depois dos 15 dias, o padre Júlio me recolheu. Ele foi lá, já foi combinado com ele, mas eu quis fazer a experiência de como se vivia na rua. Gente, vocês não têm ideia da rejeição, dos olhares cruéis que as pessoas te dão. Vocês não têm ideia do que você vê que você está sendo repudiado, que você está sendo, que a pessoa olha para você com nojo, com medo, sem você nem levar a mão para o lado dele. Então, acho que nós precisamos fazer uma crítica profunda a essa arquitetura, né? A questão alimentar, em Goiânia, é muito sério, muito grave. Eu fiquei muito feliz quando ele levantou a questão, porque morador de rua só almoça, toma um café da manhã e um almoço. Depois eles dependem das 26 grupos da arquidiocese que distribuem comida na rua. Do tio Teobaldo, desse pessoal que de Natal faz aquelas campanhas, depois vai 2 dias para a rua e o dia a dia continua. A fome continua. À noite, a não ser essas organizações, e eu não sei se vocês já descobriram que sábado e domingo morador de rua não come. Porque ninguém sai para distribuir comida nesse dia. É verdade. Né? Então, eu acho que a gente tem que repensar, né? Cobrar dos governantes, que o principal, você pagar 15 mil de imposto de renda e depois você não vê nada disso retornar para a sociedade. Então, o governo do estado, o prefeito tem que levantar a bunda da cadeira e pensar nos problemas só da cidade, não, mas de quem vive nessa cidade. Seja ele nordestino, seja ele pernambucano. Eu sou cearense. Será que eu tenho de voltar para o Ceará? Porque eu nasci Agora tem um programa de volta para casa. Eu vim para cá com 6 meses. Eu vou ter que voltar para o Ceará? Eu nem me adapto lá mais. Né? Então, acho que eles têm que levantar a bundinha da cadeira e pensar na cidade,
mas na cidade com o ser humano dentro. Não importa de onde vem, se vem de norte, do sul, do leste, do oeste. Ela teria um papel para acabar com essa hostilidade, né? Mas ele, ao contrário, o poder público instiga a hostilidade do pobre ao mais pobre. Existem hoje mecanismos jurídicos para tratar dessas questões da arquitetura hostil na cidade? A defensoria tem atuado, as defensorias, de uma maneira geral, têm uma atuação muito forte nessa pauta da população em situação de rua. Não, eu acho que as defensorias, né, mas com certeza juntamente com com os movimentos sociais, com as entidades da sociedade civil, né, porque na verdade são eles, né, na verdade são essas entidades que trazem, né, a defensoria, e acho que tem que ser assim, né, a defensoria, pelo menos ela tem esse diferencial das outras instituições, ela nasce na verdade para essas populações, né, as que estão em situação, infelizmente, de extrema vulnerabilidade, né. População em situação de rua é uma população que, como muito bem disse a Madalena, eles não são miseráveis, né, eles não são vulneráveis, mas a nossa sociedade acaba vulnerabilizando eles, né, que nem a gente já há pouco tempo escravizou pessoas, né, não são pessoas escravas, são escravizadas, né, e são pessoas, como a Madalena disse, que a gente, que muitos de nós, infelizmente, nossa sociedade deseja que sumam dali, assim, o mais rápido possível. Alguns fazem essas ligações para policiais, porque não querem ver, acham que elas, exato, deixam a nossa cidade mais feia, acham que a solução é pagar uma passagem de volta, né? Que nem muitas pessoas acham que a solução é matar, né? E não tentar, né? Obviamente, você fornecer as questões básicas, né? De assistência social, né? De educação, de saúde, emprego. Matar é fácil, né? Mandar de volta é fácil. E nós vamos fazendo isso e não se enxerga um ser humano. Eu acho que isso também é algo muito, parece tão simples, é tão profundo. Não se enxerga como seres humanos, né? A gente pega a população em situação de rua, população que está encarcerada, são talvez dois extremos que a defensoria atua tanto, né? E são duas das pessoas em extrema, assim, vulnerabilidade, né? São pessoas completamente esquecidas pelas políticas, né? Mas sim dá, com certeza, há muitos. Lógico, o nosso artigo 6º, ele elenca, o artigo 5º são os direitos fundamentais, né, da nossa Constituição, que é muito falado, e o artigo 6º são os direitos sociais. O direito à alimentação é direito social, direito à moradia. Isso, eles estando lá no artigo 6º, direito à saúde, deveriam ser tratados, né, como algo assim, como pode dizer, tão básico, né? Por exemplo, estamos falando da alimentação, né, que é um dos temas de hoje. Eu não consigo compreender como são tantas as cidades, eu não vou falar que são todas, porque eu não conheço, na verdade, né? Mas eu morei até meus 30 anos de idade em São Paulo, tô há 7 aqui em Goiânia. Como que você não tem nessas capitais em Goiânia, vamos falar de Goiânia, né? Como que você não tem um local que ofereça café da manhã, almoço e jantar com nutricionista, com marmita? Porque assim, tem essa questão também, né? Porque, por exemplo, se não existisse, mais uma vez, se não existisse entidades do terceiro setor, entidades da sociedade civil, essa população não comia. Só que muitas vezes tem gente que faz, e é muito bacana, que dá um cachorro, vai lá e, por exemplo, faz um cachorro quente, outros que vão lá, vai dando comida, certo? É comida, mas assim, como que você não tem poder público, um local, né? E no almoço até tem, né? No almoço nós temos, por exemplo, o Centro Pop, temos o restaurante Cidadão, mas você é obrigado a dar. Eu não consigo compreender a mesma coisa da situação prisional. Eles estão sob custódia do Estado. Como que você, Estado, como que é tão absurdo você é obrigado a fornecer o básico, né, com uma profissional da área de nutrição, de alimentação. Tem gente que não quer ir lá. Ok, perfeito. Mas você, como Estado, você tem essa obrigação. É sua função. Tá na Constituição Federal, né? E tem leis específicas sobre alimentação, por exemplo, né? E por aí vai. Estamos falando também aqui de arquitetura hostil, que também tem essa ligação com moradia.
O problema de você não ter, isso aí eu li o artigo de um defensor público do estado de São Paulo, que é o Jairo, esqueci o sobrenome dele agora. O direito, ele diz que o direito à moradia, aqui a população de situação de rua também, eu já ouvi falar disso, que é o mais básico de todos os direitos. Porque quando você não tem a moradia, a sua alimentação é afetada. Quando você não tem a moradia, a sua saúde é afetada. Então você também, a questão da educação é afetada se você não tem. O trabalho, como você consegue tomar um banho, dormir, para ir trabalhar, né? Estudar. Então, eu acho assim, a gente tem meio sim, Tati, de cobrar isso, né? Eu acho que a gente trabalha isso sim, extrajudicialmente, com ofícios, com reuniões. Vamos dar um exemplo bacana aqui, só para que a Ana já tinha falado. Durante a pandemia, essa é uma ação, um caso bacana, muito positivo, que a Defensoria Pública, junto com o Comitê Dom Tomás Balduino, com outros parceiros do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, a gente recebendo, né, essas violações da pandemia, porque é muito interessante. Fique em casa, né? Lave a mão, tome banho, se alimente bem. E quem tá na rua, não saia de casa. Não tem nem casa, né? Assim, rir para não chorar, né? Assim, é tão absurdo. E não se tinha uma política, não se tinha políticas para a população em situação de rua aqui na pandemia. A Tati acompanhou bem também, porque nessa época a gente conversava bastante por causa do núcleo. E a defensoria, junto com as entidades, e aí a gente se reuniu, a Ângela estava junto. Nos reunimos com a Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Goiânia, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Secretaria Municipal, a SEMAS, de Assistência Social, e as entidades, tinham representante também das entidades. Eu lembro que na época acho que eram 16 ou 26. Eles se organizaram e fizeram um calendário entre eles também para oferecer a janta, porque não se tinha não havia o serviço por pedir janta, né? Só de comida do almoço, e nós conseguimos, depois de reuniões, foram algumas reuniões lá na sede da SEMAS, ofício, teve recomendação e, por fim, teve ação civil pública, que a Defensoria ajuizou, porque algumas das políticas não foram atendidas, mas tudo com muito diálogo, tentando até onde dava. Eles conseguiram, no Mercado Aberto da Paranaíba, foi feito lá, as entidades se organizaram para dar janta, o Poder Público o almoço, as barracas e os colchões eles não tinham ainda se organizado, e aí foi quando a gente da Defensoria entrou com a ação civil pública e posteriormente conseguimos, acho que foram 50 barracas e colchões, e foi a primeira onda, era muito crítica a situação. Então é isso, assim, tem sim mecanismo, inclusive depois a Defensoria, até aproveitando a parte jurídica, posteriormente, quando não havia testes de jeito nenhum para a população em situação de rua, nem para os profissionais, tinha tido suspeita, eu lembro muito claro, suspeita não, tinha tido casos confirmados, eu lembro muito bem. Era um profissional, um voluntário do Tio Cleobaldo, que tinha positivado para a Covid, e aí nem a população em situação de rua que tinha sido atendida, e nem os profissionais da SEMAS, que estavam lá, eles não podiam ter direito a fazer o teste. O teste já existia, mas não era fornecido. E aí a gente fez um ofício, fez uma recomendação e depois uma ação civil pública para que máscaras, para os EPIs, para os profissionais, que eles também não tinham. Então, assim, reflete em todo mundo. Então, que nem eu falo, quem trabalha, quando eu lembro que eu fiz uma palestra para os policiais penais, eu falo, quem trabalha com população que está nesse estado de extremamente de vulnerabilidade, também é tratado quase da mesma maneira. Então, assim, não se tem o mesmo olhar para os policiais penais do que para outros policiais. Não se tem o mesmo olhar para profissionais da assistência social que trabalham com a população de rua do que outros servidores, muitas vezes, né? E negligenciado. Inclusive, muitas vezes acontece que a Defensoria também não tem o mesmo olhar de outras instituições. Muitas vezes trabalha com pobre, né? Os mais vulneráveis. Assim, e dentro desta perspectiva, né, que tem que alimentação, né, é um direito básico, fundamental, estamos falando de vida, né, a coisa mais básica que tem. Então, o direito humano à alimentação adequada, e aí não é qualquer alimentação, né, tem que ter o valor nutricional, tem que ter, inclusive, né, não é apenas pão, manhã, tarde e noite, que precisa ter, né. Então, nesse aspecto, assim, né, já tem muitas pesquisas e estudos dizendo que o direito humano à alimentação adequada, ele está sendo violado. Violado quando as pessoas não conseguem escolher o que comer, né? Elas comem o que é oferecido naquele dia, né? Isso se for oferecido todos os dias, né? Todos os dias tem alimento, mas não tem alimentação, por exemplo, o que nós queremos é 4 refeições por dia. E 4 refeições por dia com o valor nutricional indicado, né?
O Que que isso é segurança alimentar. que isso é segurança alimentar, mas você também escolhendo o que vai comer, né. Bom, se você não gosta ali, né, da pera, então você pode ter a opção da banana, né. E olha que tô falando aqui de frutas, então não é apenas a entrega de pão, não é apenas a entrega ali do leite, mas é muito mais do que isso, né. Então acho que essa dimensão da segurança alimentar, né, olhando, assim, o direito humano à alimentação adequada, isso de fato, precisamos avançar, tanto aqui em Goiânia quanto no Brasil, em todos os espaços, né. O que teve esse avanço foi na alimentação escolar, né, que através de políticas públicas, né, e tudo. Então precisamos. A luta contra a fome, assim, tem uma experiência bonita que está acontecendo, né, das cozinhas populares solidárias, que é uma lei nacional, né, que talvez dê uma perspectiva de avançar nessa luta contra a fome, que ela é histórica também, né. Que quando a pessoa não consegue ali ter a quantidade e a qualidade do alimento que ela gostaria, o direito é violado. E olha que, assim, ainda tem muitos outros elementos, né, do ponto de vista dessa reflexão, que é: e aí, tem agrotóxico ou não tem, né? Um alimento orgânico, saudável, enfim. Mas isso parece que está tão distante, né, que o que é oferecido e é isso, é uma contribuição muito bonita, solidária, que as organizações atuam, né. É importante o almoço, mas é necessário que tenha mais do que uma refeição. E uma outra perspectiva, assim, que dialoga, né, nós elaboramos, né, Felipe fazendo a memória desse período de início do CIAMP, o Comitê de Monitoramento de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua, eu integro o CIAMP representando o comitê, a Cláudia é a titular, eu estou na suplência, e assim, e há muito tempo nós fizemos, quando o CIAMP surgiu, um grande trabalho, assim, de formular as políticas públicas necessárias aqui no estado de Goiás. Não sei se você lembra, Felipe. Por assim, eram Sim. muitos encontros, né? Muitos encontros tentando formular ali as questões mais básicas, né? Bom, é necessário ter educação. Tá, ter educação, como que vai ser essa sala de aula, que perspectiva é essa, educação de jovens e adultos, e aí vinha, mas só a educação não garante, é necessário ter a moradia, o trabalho, a segurança, o lazer, a cultura, e aí por diante, né? Todas elas e não apenas a segurança pública. Então, do ponto de vista de formulação, nós temos uma lei no estado de Goiás que foi sancionada em junho de 2022, que é a Política Estadual para a População em Situação de Rua. Assim, é lindo, gente. Assim como nós temos, né, a Política Nacional da População em Situação de Rua, temos agora um projeto recente, né, de ruas visíveis, temos uma lei municipal, né, que foi aprovada da estadual, conseguimos também movimentar, acho que o CIAMP, né, municipal começa primeiro. É, Foi. foi E aí depois o CIAMP municipal se desarticulou e agora ainda está desarticulado, né, que muda as gestões, não se rearticulou. E assim, então do ponto de vista de formulação, nós temos, muita coisa interessante. Do ponto de vista, né, da efetivação das políticas públicas, nós temos, assim, uma lacuna enorme. E, né, dessa época e que foi aprovado em 2022, né, para hoje, assim, e criamos, né, também um plano de emergência na época da pandemia, que era urgente, precisava agir, né. Então era necessário ter barracas, era necessário ter distanciamento, era necessário garantir tudo, né, tudo. E foi, assim, também um esforço coletivo das organizações da sociedade civil do ponto de vista de implementação e uma atuação jurídica para a implementação que a defensoria atuou na época. Então essa eu acho que é um bom. Eu tenho a percepção que a população em situação de rua, ela aumenta pós-pandemia, né, a Madalena está trazendo um número aí de 2.500 pessoas, né. Achando que atualmente já deve ter 2.500 em toda a cidade de Goiânia. Não estou falando da grande Goiânia, Aham. né, estou falando de Só toda a cidade, capital. só da capital. Pois é, e isso assim, e os dados que nós temos é via CAD único, né. Para fazer o CAD único, é um UPA, né, porque você tem que ir lá num CRAS, você tem que ter
todos os documentos. Você precisa ter, né, identidade CPF, comprovante de endereço, pode ser que você é importante também colocar ou da Casa da Acolhida ou do Centro Pop como referência, mas não é tão simples você ter ali, ter esse número. Então, de fato, é um número assim super que, que é muito maior as pessoas em situação de rua. E isso faz com que, assim, nessa compreensão, que é uma avaliação também que temos, que as pessoas em situação de rua, elas aumentam o número consideravelmente e as políticas públicas, elas tiveram aí uma redução do ponto de vista dos serviços. Então, a conta não fecha. Não, quantas pessoas que quando a gente faz defensoria na rua, né, que é o nosso projeto de atender quando isso é assistência jurídica, a principal demanda, muito mais que jurídica, é a básica de assistência social de segunda vista de de nascimento para conseguir a documentação. Então, assim, é um número completamente subestimado. Quanta gente que nem sei falar, porque assim, agora teve todo evento que a defensoria faz, a principal questão é a segunda via da certidão de nascimento para conseguir depois fazer a identidade, né? Num VaptVupt. Então, assim, e só pegando o gancho, a gente já foi falando, eu me lembrei, uma coisa tão básica, veja bem, ligada à alimentação também. Aonde que há um bebedouro público? Em banheiro. Banheiro. Banho. Quanto tempo não ficou fechado o único local para tomar banho, tirando a Casa de Acolhida, que era o Centro Pop, a defensoria teve que atuar, era algo assim, completa. A pandemia já tinha acabado há muito tempo. Teve que judicializar, Teve né? que judicializar para que a população em situação pudesse tomar banho no Centro Pop. É isso. Exatamente. E assim, são coisas muito inimagináveis, já tinha acabado a pandemia há muito tempo. Nisso, voltando, nessa nossa ação, a gente conseguiu, a prefeitura, né, o município de Goiânia tinha contratado sim 2 banheiros, aqueles banheiros que tem até banho móvel, né, que tem ali a pia. E aí eu lembro que em conversa já era 2021, e eu falei assim, por que não contrata de novo? Tem muitas questões burocráticas, já que eles não podem entrar para tomar banho, porque o Centro Pop, enfim, não podia. Eu falei assim, então contrata, deixa aqui na praça, tem uma praça ali que nem fez a pandemia, não contratava. Eu participei de uma reunião junto com o Ministério Público, dessa questão, não, já tá quase ficando pronto, como a Tati falou, teve que judicializar. Outra questão que a gente judicializou também, de alimentação, lembrei, logo no início da gestão passada da prefeitura, que o prefeito, que era o Rogério Cruz, ele fez um programa que era muito bacana, de que pessoas pobres, né, que tinham um imóvel até de valor baixo, elas podiam, porque era também, ainda estava ainda, já era mais da segunda metade da pandemia, mas enfim, que elas podiam ter direito a R$300 para gastar em alimentação. Era um programa muito legal, não lembro o nome do projeto, mas um dos requisitos era você ter um imóvel de baixo valor. Isso talvez a Tati lembra. E quem não tem imóvel? Verdade. Quem era mais pobre ainda. E assim, a gente fez um ofício, Um dos requisitos era a pessoa apresentar o documento de propriedade no imóvel, né? Que era E tinha que ser de valor baixo. de valor baixo. E 50 mil reais. aí eu falei assim, gente, mas isso aqui já é uma barreira imensa, né? Porque as pessoas que estão nessa situação de maior vulnerabilidade, ou elas estão em situação de rua, elas estão morando de aluguel, Exato. né? Ou devendo, mesmo que devendo, Ação. ou estão nas ocupações urbanas. E aí esse pessoal ficou completamente excluído da política pública, né? Então ela nasceu muito seletiva e para um público que de alguma forma estava numa segurança melhor, né? Tanto principalmente alimentar, do que essa outra camada. A senhora começou falando nós somos divididos em classes A, B e C, mas nós já estamos na D, na E, né? Se você for olhar a situação da população hoje como um todo, numa cidade como Goiânia, que é uma cidade relativamente jovem e uma cidade pequena, embora capital, a situação da cidade, das pessoas que habitam a cidade hoje, o número de pessoas em situação de vulnerabilidade é muito maior, né, do que já foi há um tempo atrás. Eu me lembro, a minha mãe, ela trabalhou na época que o prefeito era o Darcy Accorsi, que foi criado aquele programa Cidadão 2000, né, que tirou boa parte dos meninos que viviam em situação de rua.
Eu me lembro que um dos pilares da política naquela época era oferecer um local onde esses meninos e meninas pudessem ter acesso também à escola, trabalhos pedagógicos, tivesse um lugar para dormir, né, quando eles quisessem sair daquela condição, tinham as assistentes sociais que faziam a ponte com as famílias, traz a família para cá, então tinha uma atuação mais global, né, então e assim, a gente viu que problemas ou não, eu era mais jovem naquela época, não acompanhei muito de perto a política pública em si, mas o efeito na cidade, foi de que realmente essa quantidade de meninos e meninas foi reduzindo, né, que eles voltaram para casa, mas era uma política mais global, não era só tirar e esconder, né. Acho que eu fui atendida por essa política. Mesmo? Verdade. Então eu não tô falando besteira. Não, tá não, tá não. Acompanhei de perto porque Minha mãe trabalhou muito com essa população, então ela ia para as ruas, né, à noite principalmente, que era o momento que você conseguia encontrar os meninos e as meninas em determinados locais da cidade. E o que a gente percebe hoje é que as políticas são estanques, né, então você tem o almoço, mas você não tem a janta, você tem, às vezes você tem o cadastramento lá quando elas conseguem ter acesso, mas não tem o programa de moradia, né. E é aquela coisa: "Ah, por que que você não arruma um emprego?", mas a pessoa não tem o documento, não tem, às vezes acesso à qualificação, tem toda uma história que essa pessoa carrega junto com ela que às vezes precisa desse olhar mais global. E aí, a gente amarrando essas pontas, a gente tem Mas eu acho que tem interessante na fala dele aqui a questão do Centro Pop, do banho, do café da manhã e da alimentação. A questão do banho é muito grave. Eu não sei se vocês têm conhecimento, nós começamos a levantar isso há pouco tempo. Eles estão saindo do Centro Pop, que tem um tanto de número X de banheiro, acho que é 3, né? 4, eu não sei. E indo tomar banho naquele córrego contaminado ali abaixo do Jardim das Palmeiras. Mais ou menos uns 300 estão tomando banho lá, né. Começou aquele acusação entre o grupo, outro, aí a gente foi conversando, então as mulheres vão num período, os homens vão no outro. Isso para mim é gravíssimo, porque aquilo ali é totalmente contaminado. E não adianta vocês falar com eles querem tomar banho, né. Então, o Centro Pop não atende a questão dos banhos. Banheiro, né. Vocês se lembram que em frente ao Centro Pop tinha uma casa. Eles pulavam esse muro e ia fazer, cocô, xixi lá. Eram 2 idosas, elas saíram de lá e demoliram a casa, mas eles continuam usando o muro, porque depois que o Centro Pop fecha, eles não têm para onde ir banheiros. Eles pulam esse muro dali daquela casa em frente, onde demoliu para usar como banheiro, né. E a questão do café da manhã é vergonhoso, é um pão, ou chá, ou café, agora que está o preço. Quando a pastoral chega na terça-feira para a roda de conversa, que chega com as garrafas de café, para mim é humilhante, mas eu não posso falar para eles não fazer. Sem você pedir, eles já faz uma fila quilométrica para receber as bolachas recheadas. A gente leva uma variedade de coisas. E o café preto. A disputa pelo café preto é assim, nós agora estamos tendo que reduzir, né, porque não, está aumentando o número, não é o preço, né. Nós dávamos café preto para 100 pessoas, agora você leva para 150 não dá, nós levamos 10 garrafas de café. Tem garrafa de 5 litros, né. Então, essa questão da alimentação, a atuação do Centro Pop, ela é vergonhosa e ela é desrespeitosa com os seres humanos. E aí, eu queria, Felipe, principalmente que você trouxesse um pouquinho para a gente essa questão da ADPF 976. Só explicando um pouquinho para o nosso Felipe pode aprofundar isso aqui nessa explicação. Só
A DPF é uma ação judicial que questiona a constitucionalidade de atos do poder público. Só para as pessoas entenderem um pouquinho, porque a DPF é um termo bem jurídico, né? E às vezes a gente que não é do direito, eu também não sou, sou jornalista, a gente fica um pouco perdido com essas terminologias. Então, é um processo que busca reparar descumprimentos às normas constitucionais. Falei corretamente? Perfeito, é basicamente isso. Ele é diferente de uma ação direta de um ADC, ADI, que você é ligado exatamente a um artigo específico da Constituição. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é um preceito fundamental, né? Então ela é mais genérica, né? E nós temos a DPF que o Supremo Tribunal Federal julgou há pouco tempo, relativamente, já faz alguns anos que declarou que o estado nossos presídios, né, do país todo é um estado de coisas inconstitucional, né? Uhum. E, e agora essa DPF 976, que foi juizada por partidos políticos, né, pelo movimento da população sem teto, deve ter tido outras entidades também, que fala sobre dignidade, né, direitos de dignidade da população em situação de rua, que teve uma audiência pública recente, inclusive a Defensoria Pública do Estado de Goiás participou contra as defensorias com as entidades da sociedade civil, que está inclusive concluso com o relator para julgamento. Agora a gente deu uma olhada, inclusive em 18 de março, então ainda não há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas ela pode ser sim muito relevante. Pode se perguntar, mas o que que deu, né, né, no linguajar popular, o que que deu o Supremo, o que que adiantou o Supremo declarar o estado de coisa constitucional com a situação dos presídios, olha como eles estão. Mas sim, há um olhar, né, então há questão política, né, há toda uma questão jurídica também com essa decisão, por exemplo, na situação prisional, se o presídio ele é considerado em situação deplorável, a pena dessa pessoa ela tem um cômputo em dobro, inclusive o ministro Barroso, né? Então, eu acho que o julgamento dessa DPF, e acho que não há outro caminho, né? Senão vai atestar o que nós estamos vendo acho que no país inteiro mesmo. Não há políticas, né? Assim, não há dignidade para a população em situação de rua. Você não vê, né, caminho, você não vê vontade política, falando que a gente começou a falar de aporofobia. Então, assim, quando a gente tem uma ação de um político, né, de um governo, de um município que faz isso, vou fornecer alimentação para a população mais pobre, aí ela é oficiada. Ó, tem uma parte dela que é mais pobre ainda que foi esquecida. O município não faz nada contra isso. Aí você judicializa. Foi o nosso caso. Primeiro foi oficiamos e recomendamos. O município não fez nada. Não forneceu os R$300 para a população em situação de rua, no caso, não. E ainda eles tinham uma estimativa, e olha só, tinha uma estimativa que eram tantas, exemplo, 10 mil pessoas iam e 5 mil só acessaram, por exemplo. Tinha um número, a gente tinha um número, a SEMAS tinha um número de população em situação de rua, se só aquela população registrada pelo município tivesse acesso aos R$300, não estava nem extrapolando. Mesmo assim, o município na época não cumpriu, não deixou que a população em situação de rua tivesse R$300, que era exclusivo em alimentação, era o cartão para comprar comida em mercado. E aí a defensoria judicializa e perde, em primeira instância pelo menos. Eu não sei como foi depois, mas nós não ganhamos a liminar, sabe? Não ganhamos a sentença também não. Então assim, o Estado também, né, Estado juiz, no caso, também, então assim, isso para mim pode ser encarado sim como aporofobia, né? Sim. Então você e aí nisso resulta uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que são o quê? Que a dignidade da pessoa humana. Teoricamente, pela nossa Constituição Federal, o princípio mais basilar, mais básico, é a dignidade da pessoa humana, certo? E aqui gira tudo em torno disso, né? E vamos ver, né, o que vai dar. E nesse caso da população em situação de rua, todos os aspectos ali dos preceitos fundamentais, eles estão sendo violados, né? Moradia, alimentação, saúde, Educação. né? A população. Vocês sabiam Todos. que 90% da população que estão na rua não tem o primeiro grau? É só pesquisa da Universidade Federal de Minas, de observatório de lá, né? Não tem o primeiro grau.
Então, a questão da escolaridade também, né, nessa questão da moradia, da saúde, vem a educação. E é necessário também para a população de rua a educação formal e não formal também, que é profissionalizante. E tem um detalhe, assim, desse perfil, né, quem são as pessoas em situação de rua, que a Madalena aponta, né, que não que essa dificuldade, essa falta de escolarização, né, também, assim, é uma população jovem, negra, né, na sua maioria, e tem aí um critério comum que uma perspectiva comum dos vínculos rompidos, né. Mas isso tem uma questão central e estrutural, que é a desigualdade social, né, aquilo que você fala A, B, C, né, e a Tati é F, isso é a desigualdade social, né, assim. Está na D agora, né? Vamos abrir. Na sociologia, a sociologia está classificada na D. E assim, e essa população Mas está no campo da extrema miséria, né, então assim, aquela que não tem renda, aquela que não está na informalidade, que está assim, à margem de tudo, né, é a margem, por mais que fica na região central, mas ela é a margem das políticas públicas, né, a margem de tudo que tem. E assim, e Goiânia é uma capital, em que, né, tem esse marketing da beleza, né, uma cidade, isso, além de acolhedora, né, uma cidade arborizada, ou já foi, não sei, né, uma cidade, mas ao mesmo tempo é uma cidade em que extremamente desigual, né. A elite goiana, ela também se enriqueceu muito, e a miséria goiana ficou ainda mais miserável, né. E aí acompanhando muitas ocupações urbanas, né, pensando, se tiver os despejos dessas comunidades que estão nas ocupações, elas serão pessoas em situação de rua, porque não tem moradia, não tem para onde ir. Então, o que precisamos também é ter uma concepção por parte, né, na compreensão dos direitos, que é necessário atuar numa perspectiva também de prevenção, de luta contra a fome, de luta contra a miséria, né, de garantir política de assistência, moradia, trabalho, saúde, para que essas pessoas em situação de rua consigam sair dessa situação, e é uma responsabilidade do Estado, mas também para evitar que não tenha outras pessoas. Então é uma linha, assim, bem tênue que separa. A Tati, né, lembrou do Cidadão 2000, eu falei que eu fui atendida, porque eu sempre morei na periferia, né. E quando eu era adolescente de comunidades, da SEBS, teve uma parceria, a criação dessa Cidade Cidadão 2000, vai ser bem rápido, Tati, que é assim, ele pensou 3 dimensões na proteção da pessoa humana em Goiânia, né, que foi uma experiência goiana, Cidadão 2000. Isso era na década de 90, né, então planejando os 10 anos para que não tivesse crianças em situação de rua, e tudo. Que foi uma perspectiva de prevenção comunitária, atuando ali nas comunidades, nas periferias de Goiânia, com atividades de cultura, educação, artes e tal, em parcerias, foi muito com as igrejas, então atuação de prevenção, uma atuação que no SUS chamam assim, né, nós podemos chamar de casos emblemáticos, que era a situação integral, né, as pessoas em situação de rua, e um outro que adolescentes e jovens encaminhados para o mercado de trabalho. Então essas crianças e adolescentes, né, que moravam na periferia, faziam um trabalho nos centros comunitários populares de educação, cultura e arte, e quando completava ali seus 14 anos, era encaminhado para programas de primeiro emprego, né, e tudo. E, ao mesmo tempo, as crianças e adolescentes que estavam em situação de rua criou uma equipe multiprofissional de acompanhamento permanente. Isso foi o programa Cidadão 2000. É claro que tem muito estudo, né, sociológico da assistência social, da psicologia, dando a esse. Eu fiz parte dessa perspectiva comunitária, né, estudava de manhã, à tarde estava lá, chamava no centro comunitário, eh, realizando atividades, e depois completava 14 anos e ia para o mercado de trabalho, né, então eu fiz esse ciclo. Fui como, menor aprendiz na época e trabalhei na própria Cidadão 2000, para minha sorte trabalhei na própria Cidadã e depois fiquei 10 anos na instituição.
E quando teve essa mudança, né, da Cidadão 2000, que juntou com a Política Nacional de Criação do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, toda essa política da Cidadão 2000 foi incorporada, mas ao mesmo tempo, e aí vem, né, a Política Nacional criando os CREAs, os CRAS e tudo, mas a dimensão de parceria com as comunidades, né, na época era com a Igreja Católica, com tantas e tantas, né, universidades e tudo, talvez isso perdeu. E claro, né, faço super defesa de ter um sistema único de assistência social, mas que essa experiência é um marco importante de reflexão da perspectiva de proteção ali, né, de trabalho preventivo, mas também de uma atuação integral quando é necessária. E tinha ali só na equipe, tinha uma equipe na rua, né, que hoje chamamos de equipe de abordagem, tinha uma casa de meninas, uma casa de meninos de atendimento permanente, né. E hoje nós temos apenas a Casa da Acolhida e, né, o SOS Criança. Então, do ponto de vista da política pública, assim, isso pensando em criança e adolescente, né, em adolescentes. Mas para adultos, enfim, eu acho que merecia olhar nessa experiência para pensar que seria necessário. O aspecto positivo é que hoje nós temos um número menor de adolescentes e crianças em situação de rua, mas com a pauta, assim, né, de migrantes, nós já percebemos que temos famílias, né, tem idosos, tem mulheres gestantes, tem famílias, enfim, a perspectiva, né, assim, de mendicância é muito alta também nos semáforos, né, de trabalhadores. Então, hoje é necessário abrir esse leque e também discutir sobre uma política pública de atenção a migrantes, política pública de atenção a trabalhadores informais e se não for articulado tudo, nós não vamos conseguir avançar, né. Bom, mas desculpa, Tati. Imagina, foi muito rico e eu acho assim, acho que a gente traz agora uma perspectiva que seria importante a gente pensar o que pode ser feito, né. Acho que hoje ela começa, a trazer essa reflexão, a gente já caminhando aqui para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo, e eu queria que vocês trouxessem na perspectiva da atuação de cada um de vocês, o que que vocês sentem que falta, para onde nós temos por onde nós temos que começar a caminhar, né, para chegar a políticas públicas efetivas, ou mesmo colocar em prática essa política nacional voltada para pessoas em situação de rua. O estado de Goiás tem legislação própria e a impressão que a gente tem é que existe uma dificuldade em executar, né, essas políticas. Queria começar aí pela Madalena, já mas você acabou de falar, vamos lá, Felipe. Olha, uma vez eu estava conversando, enfim, era sobre população em situação de rua também, em algum lugar alguém perguntou, eu lembro que eu falei e eu acho que é de tantas coisas, né, eu lembro que eu falei: "Olha, na minha visão, escutando o movimento nacional, né, as entidades, a população em situação de rua", naquele evento que a Ângela contou, que a gente organizou como SEAMP, foram 75 pessoas em situação de rua que foram até a PUC, o seminário foi feito na PUC, a gente fez oficinas com elas, ou colhemos, né, teve escuta ativa, a gente colheu, para poder escrever a política, o que seria o projeto de lei para a política estadual, né. E para mim sempre ficou e fica ainda a questão da moradia e do trabalho, né. Eu acho que se o poder público, de maneira geral, no nosso país, conseguisse implementar, políticas para moradia e trabalho, eu acho que já ia ajudar muito e iria refletir, obviamente, em muitas outras questões, né. Para mim, acho que esses 2 pilares seriam fundamentais. E eu vi ainda, não vi ainda a movimentação, na verdade, há tantos anos nesse sentido, sabe. A gente vê, às vezes, projetos. Teve um projeto piloto em São Paulo, na época do Haddad, que teve crítica, sim, por conta da questão que, a moradia deles fala que a questão era que era o projeto Braços Abertos, que a população em situação de rua conseguia um trabalho, acho que era de garimpo muitas vezes, né,
e ganhava, não lembro se era R$ 50 por dia, e aí tinha o salário, então, né, que era diário, e conseguia, e se aceitasse o trabalho, ganhava também a hospedagem. Só que parece que a crítica que fizeram foi que o projeto elas ficavam hospedadas no mesmo local em que era na época da Cracolândia. Então, e também falando de um outro projeto, em São Paulo que teve também, que isso aí também, esses dois eu acompanhei um pouco, por conta até do meu trabalho lá na época. Eu trabalhava na Promotoria de Direitos Humanos, a gente fazia fiscalização, que é o projeto que eu não lembro do nome agora, mas que um projeto até mais, um aspecto até mais uma filantropia, talvez, mas que o prefeito da época, o Dória, ele conseguiu 1.000 vagas com os amigos dele, empresário lá. Ele teve uma capacitação, as pessoas fizeram cursos e conseguiram 1.000 vagas de trabalho. Óbvio, tinha 20 mil pessoas em situação de rua. Mas assim, eu não vi ainda nenhum projeto em Goiânia, eu não fiquei sabendo ainda de nenhum projeto em Goiânia desde que eu cheguei aqui no estado de Goiás, nenhum projeto O que eu sei é que tem profissionais que vão atrás, que às vezes falam com o mercado. Na casa de acolher, lembro de uma assistente social que fazia ligações, conhecemos aquele lá e conseguia uma vaga de emprego, mas não há uma política, né? Então, eu acho que faltam políticas nesse sentido. A bandeira da Pastoral Nacional, há 2 anos, foi lançada e depois o governo do presidente Lula buscou a nossa coordenação. Primeira, bandeira primeira, moradia. Sem moradia não há condição nenhuma da pessoa retomar sua vida. Segundo, trabalho. Terceiro, para os que são usuários de crack e para o que tem algum tipo de transtorno, o funcionamento dos CAPS, ou em alguns estados, postos de saúde. São 3 pontos básicos para você tirar a pessoa da população de rua. Aí vem educação, tem direito a você seja educação formal ou não formal, porque a gente defende a não formal também, que é a profissionalização. De repente você não quer continuar estudando, mas você quer uma profissão? Então a educação formal vem a isso. Então Goiânia, infelizmente, não tem nenhuma proposta, nem as ruas visíveis eles aderiram, né? Os 2 únicos casos de aluguéis solidário, o nosso já acabou, mas eu acho que o do comitê ainda continua com o Denis. As 2 experiências que tiveram e deram super certo. A nossa hoje, apesar dela não gostar, mas falar que ela é de rua, tem 6 meses que ela está fora da rua, ela faz limpeza ali naquela loja de construção na Goiás. A neta está lá, era super usuária de crack. A neta, eu estou falando nome simbólico, viu, gente? Ela está lá, ela 3 vezes que ela foi atropelada, quebrou o quadril, perna, ela estava no uso do crack. O tratamento foi feito no CAPS, e a pastoral acreditou nela, pagou aluguel. A gente chegava, ela fugia de noite, eu ficava vigiando lá na porta, ela fugia de noite e ia dormir na rua. E a gente nunca criticou, deixou que ela fazia, mas acompanhava. Durante 5 anos. Ela hoje está uma cidadã aí, está falando que arrumou até um namorado. Para você ver como é possível voltar à vida normal. Você sabe o que é arrumar um namorado sério para uma pessoa que estava na rua? Né? Pensando em ficar noiva, né? É a vida voltando, gente. O que para muita gente é insignificante, isso para eles é a vida voltando. Então, casa, moradia, saúde é essencial. É devolver a dignidade. Dom Fernando falava o seguinte, para mim e para a Aldaísa, a exclusão é a palavra mais simples de se destruir uma pessoa. Quando você exclui, você está destruindo, você está deixando luto, você está deixando mágoas. E aí ninguém sabe aonde ela vai parar com esse luto, com essa mágoa. Então vamos dizer não à exclusão. Ângela. Nossa, eu sigo, Dom Fernando, Madá, Felipe aí na não exclusão. E é necessário espaços como esse, né? De debater, de dizer, olha, não é tão distante, é só você ir no centro, é só andar na rua, né? E nós estamos falando da pessoa humana. Então, que isso, que possamos ter
campanhas, mas também, assim, ter apoio da sociedade em defesa junto com as pessoas em situação de rua, né. E, de fato, assim, é bonito ver, né, a organização da pastoral, é bonito ver a organização do movimento, né, ver o apoio de tantas organizações. Trago aqui, né, o Comitê Direitos Humanos Dom Tomás Balduino, né, que também integro, de ver, assim, ferramentas sendo construídas como o CIAMP. Eu acho que é um aspecto importante, mas agora precisamos dar o próximo passo, porque leis nós temos, agora, né, a DPF vai dar uma pressionada, é necessário implementar, é necessário termos urgente um programa de moradia, e não apenas em Goiânia, que é no estado de Goiás, nós temos muitas cidades com muitas pessoas em situação de rua, para além da capital. E para isso, assim, nós não queremos, né, que o lugar, a moradia das pessoas em situação de rua seja no cárcere. O lugar das pessoas tem que ser com dignidade, né. E para isso é necessário ter política pública. Então, assim, precisamos estar atentos e também denunciando tudo isso e discutindo. Então, parabéns, Tati, e a toda a equipe, né, da ADCOM, por conversar, né, por colocar esse debate na mesa, o tema da porofobia, da alimentação, da DPF, da dignidade humana, mas também, assim, de transformação. Como que nós podemos fazer? Se todos nós, né, ficarmos com, assim, eu acredito no povo organizado. Tudo que nós temos nesse país conquistado foi com luta popular. Foi assim no SUS, foi assim, em todos os aspectos. Então, é necessário também ter um levante de apoio a essa pauta contra a desigualdade social, contra a exclusão e em defesa de todas as pessoas, especialmente quem mais precisa, que é a população em situação de rua. Eu quero fazer um convite à sociedade civil. Nós estamos a Pastoral Nacional tem uma proposta do aluguel solidário. Cidadãos civis que paguem aluguel durante 1 ano ou 1 ano e meio para a população de rua. Nós temos 3 candidatos, mas não temos dinheiro. Então, se algum cidadão estiver nos ouvindo e quiser entrar nesse projeto, a Pastoral recebe com muito carinho. Muito bom. Nós fazemos isso, né, você disse, com uma pessoa, nós, né, Felipe? Sim. Um grupo de amigos, assim, um grupo que apoio ao Comitê Dom Tomás há 2 anos. E faz toda a diferença, que está na linha de frente, organizado, atuando e lutando. Então, ter uma moradia, o Eduardo, né, sempre fala isso, a diferença que isso fez. Então, assim, o ideal era que tivesse uma política pública de aluguel social, né. O aluguel social, nós temos, né, 7, 9 pessoas, que é um passo importante, reconhecemos isso no estado, mas que é insuficiente, né, porque o valor é R$ 350. E aí como que vai complementar? Eu não conheço em Goiânia nenhum local que consiga, arrumar uma casa no valor de R$ 350. Mas é importante, foi um passo importante, né. E aí, assim, então, se nós, né, e fazemos isso enquanto sociedade civil, quando não tem política pública, é a nossa solidariedade, né. E isso, temos essa prática da solidariedade, é importante, né, bonita essa campanha da pastoral, mas também nós precisamos dizer que é necessário ter uma política pública de habitação. No município, na prefeitura de Goiânia anteriormente, a política de habitação era sorteio. Por sorte, uma pessoa em situação de rua, ela foi sorteada e ficou morando lá muito tempo, não conseguiu pagar o seu condomínio, a sua água e a sua energia. Sabemos, né? E então, assim, bom, se é uma pessoa em situação de rua, a política pública precisa ser desenhada e planejada para ela. Ou seja, essa não foi desenhada e planejada para ela, né? Foi no sorteio. Então, agora, nós precisamos, né, que tenha uma política pública, especialmente e tudo, né? Então, eu super apoio, Madalena, vamos contribuir com a campanha da pastoral. O comitê tem uma iniciativa, assim, também. Mas é necessário também que tenha política pública, como a Madalena reforçou, o Felipe também. A principal é a política pública. Tem que caminhar junto, né? Política pública, sociedade civil organizada, e aí a gente consegue realmente efetivar leis, iniciativas que promovam de fato uma transformação, né?
E eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, do Felipe Arapian aqui nesse nosso podcast, porque é um tema muito importante para a Defensoria. Quero aqui citar a defensora pública Kathleen Chaves, que é dela a iniciativa da gente fazer essa segunda temporada do artigo 134, que chama A Rua Tem Direitos, né? E nesse aqui de hoje, nesse nosso bate-papo aqui de hoje, nós falamos sobre segurança alimentar, combate à porofobia e superação da arquitetura hostil, pensando aí na DPDF 976. E eu quero pedir para vocês aqui um favorzinho, que é indicar esse nosso podcast aqui para as pessoas que vocês têm contato. Logo, logo nós vamos estar lançando o nosso primeiro episódio. Nós vamos ter essa segunda temporada aí no final de março e durante todo o mês de abril, que é quando a gente encerra as nossas ações da campanha nacional da Defensoria Pública de 2024-25, né, que a gente vai de maio a maio, e o tema da nossa campanha desse último ano foi justamente população em situação de rua. Então a gente encerra com essa segunda temporada do podcast aqui, trazendo essas discussões, esses debates de forma mais profunda. E a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio. E eu convido a todos que estão nos assistindo ou só nos ouvindo a curtir, compartilhar e também participar. Esse podcast é uma produção da Diretoria de Comunicação Social da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Fiquem todos e todas bem e até a próxima.